Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi para a montanha rezar e passou a noite toda em oração. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra São Simão e São Judas Tadeu. Estes dois apóstolos, menos conhecidos que os outros, paradoxalmente são os dois parentes mais estreitos de Jesus. Eram dois de seus primos. No que se refere a Judas Tadeu, a tradição é bastante precisa. Sabe-se pelas escrituras que seu pai, Alfeu, era irmão de São José, enquanto sua mãe, Maria de Cleófas, era prima da Virgem Maria. Por outro lado, sobre a existência de Simão, a tradição tem poucos dados. São Simão tem já no significado do seu nome a palavra zeloso. Tinha de sobrenome Cananeu, derivado de Caná, aldeia da Galileia. Praticava o zelo pela obediência, cumprindo os preceitos e compadecendo-se dos aflitos e necessitados. Trabalhava fervorosamente pela salvação das almas. São Judas Tadeu, um dos 12, era chamado também Lebeu. São Jerônimo interpreta como homem de senso prudente. Seu nome significa confessor ou glorioso. Judas Tadeu foi quem na última ceia perguntou a Jesus sobre a necessidade de dar a vida por todos. E entende já na última ceia que celebrar a Eucaristia é estar pronto para dar a vida pelos irmãos. Gostaria de recordar que Jesus, antes de escolher os 12, ele se coloca no caminho de oração. Jesus quer ouvir do Pai qual os 12 ele deve escolher. Qual o nome dos 12? Quem são essas pessoas? Dentre tantos seguidores, ele escolheu 12. Então, rezar significa escutar a vontade do Pai. A nossa oração deve nos conduzir a essa atitude de escuta da vontade de Deus. Depois, quando Jesus termina de rezar, ele passa em meio aos discípulos, chamando eles pelo nome. Então, eu rezo para ouvir a vontade do Senhor e devo agir. A oração indica a ação, devo colocar em prática aquilo que Deus me fala. Então, antes de tomar qualquer decisão, individual ou em equipe, é muito importante se ajoelhar diante de Deus,
rezar, falar com o Senhor e escutar o que Ele tem a nos dizer. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós participamos de grupos na igreja, de uma comunidade paroquial, e devemos interceder pelas lideranças da igreja, para que possam escolher sempre o melhor caminho. Então reze pela sua pastoral, pela sua paróquia, pelo seu sacerdote, reze pela sua equipe, pelo ministério que coordena o seu grupo, para que todos, nas pequenas coisas, no dia a dia, sejam bons cristãos, que possamos ter uma boa liderança na nossa comunidade paroquial. Reze, interceda e transmita a sua oração às pessoas que você está nominando diante de Deus. Diga: eu rezei por ti. Conte sempre com a minha oração. Que possamos valorizar cada vez mais a oração que antecede as nossas escolhas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.